Cristo. A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face. Bom dia, amado ouvinte, bom dia, irmãos em Cristo. É com muita alegria que estamos nesta manhã de sexta-feira para que nós possamos compartilhar a palavra do Senhor, especialmente compartilhar a pessoa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, versículos 37 a 39 diz: os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. O primeiro título atribuído pessoalmente a Jesus na vida dele adulta foi o de Rabi, mestre. João capítulo 1, versículo 38, que nós acabamos de ler, João Batista, ainda no seu ministério, apontou a pessoa de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dois dos discípulos de João, então, um deles era André, o outro provavelmente João, passaram a seguir Jesus. E enquanto eles estavam seguindo Jesus, o mestre olhou para trás e perguntou o que é que eles estavam buscando então. E a resposta dos dois discípulos foi: mestre, que quer dizer Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Está aí o primeiro título atribuído a Jesus. Jesus é o nosso mestre, e nessa manhã nós queremos estar analisando o relacionamento inicial de Jesus com seus primeiros discípulos. Mas não sem antes dar o nosso bom dia para o Mark. Bom dia, Mark. Bom dia, Josué. Bom dia, Jair Lousada, tudo bem? Bom dia. Para os nossos ouvintes ficarem situados, o trecho do estudo hoje, Marcos 1, 14 a 20. Então já traga a sua Bíblia aí para perto, para você examinar então. O telefone aqui do estúdio é 3013-9222, repetindo 3013-9222. Durante a semana você pode fazer contato conosco pelo 85-70-04-55. Vou repetir, 85-70-04-55. E aqui no estúdio 3013-9222, você já pode ligar, cá já está o telefone. E queremos então te encorajar ao estudo da palavra. Atos 17:11 diz que os irmãos examinavam a Bíblia todos os dias para conferir se aquilo que Paulo estava ensinando estava de acordo com a verdade ou não. Você também hoje tem o direito e deve examinar a Escritura para conferir aquilo que estamos ensinando. Então, traga a sua Bíblia aí para perto, põe ela do seu lado e acompanhe então hoje Marcos 1, 14 até o versículo 20. A tradução que eu vou estar lendo aqui está na NVI. Então, se você tem outra tradução, talvez tenha alguma diferença, mas o que vale realmente é a intenção, o que está escrito. Versículo 14, então, de Marcos 1, 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou. Eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Que grande privilégio que nós temos nas nossas vidas de reconhecer Jesus como nosso mestre. E se ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos e, por conseguinte, devemos seguir os seus passos. Agora, depois do batismo de Jesus Cristo, ele passou por um período de tentações, de pressões bem fortes.
sendo de fato ali preparado por Deus para ser o nosso sumo sacerdote, aprendendo a obediência pelas coisas que ele sofreu, como nos informa Hebreus capítulo 5, versículos 7 a 10. E depois desse período de tentação no deserto, então, Jesus teve um período inicial de ministério na Judéia. Não aparece aqui no Evangelho de Marcos, mas esse período inicial do seu ministério na Judéia aparece no Evangelho de João, então. Nós, na abertura do programa, lemos um desses trechos do seu ministério, João 1, 35 a 42, quando ele teve o primeiro contato com André, com João. André logo foi contar para o irmão dele, Pedro, sobre Jesus. Jesus fez uma promessa para Pedro que ele seria reconhecido como uma rocha na transformação que Jesus faria na vida dele. Depois Jesus passa por algum período na Galiléia ainda, conversando um pouco com Natanael, com Filipe. E depois, em Caná da Galiléia, ele faz o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. E depois, em João capítulo 2 ainda, ele passa pela Páscoa na Judéia, retornando para a Judéia então, onde ali o nosso amado Senhor Jesus Cristo purificou o templo na sua primeira Páscoa, depois da fase adulta no seu ministério. E também fez muitos sinais. Conversou um pouco com Nicodemos, ainda em Jerusalém. E em João capítulo 3, versículo 22, ele foi mais para o interior da Judéia, e ali ele permaneceu com seus discípulos e batizava. E tem um ministério paralelo ainda com João Batista, que versículo 23 de João 3, estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, porque João aqui, em João 3, 24, ainda não havia sido encarcerado. Mas depois disso Jesus decide, capítulo 4, sair da Judéia e ir para a Galiléia. João capítulo 4, versículo 3. Uma das razões que o Evangelho de João nos dá é porque os fariseus haviam ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos de João. Capítulo 4, versículo 1. E provavelmente também a ideia de que João, aqui em João capítulo 4, então, agora sim, já havia sido encarcerado. Então, essas duas razões pelas quais Jesus decide começar o seu ministério na Galiléia. Ele retorna para a Galiléia em João capítulo 4, versículos 43 até 45, e ele chega na Galiléia depois de atravessar por Samaria e tem uma conversa com a mulher samaritana. Ele cura o oficial de um rei, o filho de um oficial do rei, em João 4, 46 a 52. Então depois ele vai para a cidade dele em Nazaré, Lucas capítulo 4, versículo 16. Não é recebido pelos seus em Nazaré, na verdade, queriam até matá-lo na sua cidade onde ele foi criado, em Nazaré. Então em Mateus capítulo 4, no versículo 12, ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e deixando Nazaré, depois de ter sido expulso então, ele vai morar em Cafarnaum e aí fixa residência. E fixando residência em Cafarnaum, então ele começa um ministério de pregação na região da Galiléia. E ele está então nesse ministério de pregação, usando Cafarnaum como se fosse o seu quartel-general. Ele vai pelas cidades, retorna para Cafarnaum. E o que ele está proclamando, Mateus 4, 17, daí em diante então, é: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Mas a gente vai seguir a ideia do trecho de Marcos, capítulo 1, versículo 14, que é a mesma sequência. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus. E dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Do que Jesus está fazendo então depois da prisão de João Batista no seu ministério da Galiléia, Marcos capítulo 1, versículo 14, é proclamando o evangelho de Deus. Ele está proclamando a novidade do amor salvador de Deus. E no versículo 15 mostra que as suas pregações continham duas declarações básicas e duas exigências também essenciais para os homens. As duas declarações. A primeira, ele estava dizendo que o tempo estava cumprido. Isso é, havia chegado a hora. Porque Jesus é o alvo da história. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Velho Testamento. O homem pecou, o homem precisa de um Salvador, os nossos pecados nos separam de Deus. E desde a época de que o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, e juntamente com Adão e Eva, o sofrimento tendo entrado no mundo também, em Gênesis capítulo 3, mesmo lá naquele capítulo tão difícil da Bíblia, um capítulo de sofrimento, ali Deus já estava dando o primeiro vislumbre de salvação. Quando em Gênesis 3,15 ele falou que um dia alguém da descendência da mulher iria de fato pisar na cabeça da serpente, que é Satanás.
fazendo um golpe mortal. Ao pisar na cabeça da serpente, que é o golpe mortal, ele seria ferido superficialmente no seu calcanhar, representando então a cruz de Cristo. E na cruz de Cristo em si, ele derrota Satanás. Em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, diz que vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui alguém da descendência da mulher na plenitude do tempo de Deus, segundo a administração da história de Deus. Ele vem e ele de fato nos resgata dos nossos pecados e pode então, por causa da sua cruz, nos adotar como filhos. Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que na cruz Jesus triunfou sobre os principados e potestades e os dispôs ao desprezo. Em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15, nos informa que pela razão que nós temos uma condição humana, de carne e sangue, Jesus igualmente participou dessa condição de carne e sangue, para que através da sua morte ele nos libertasse do cativeiro de Satanás. E hoje em si, em Cristo, nós não temos mais nenhuma espécie de escravidão. Nós temos a completa liberdade, inclusive medo da morte nós não temos mais. Hebreus capítulo 2, versículo 15. Diversas profecias no Velho Testamento, inclusive é algum plano de Deus que ele já tinha antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo na cruz para nos libertar dos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 a 20. Mostra que esse sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. E ele foi manifesto nos últimos tempos ao nosso favor. Hebreus 9, 27 e 28 nos diz que assim como o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, assim também Cristo se sacrificou uma única vez na cruz pelos nossos pecados. E agora que nós somos purificados e santificados por esse sacrifício precioso, do que nós estamos aguardando é a sua segunda vinda para a salvação. Então, o tempo cumprido, o tempo em que o Salvador chegou para realmente resolver o problema do pecado, Jesus está fazendo essa declaração extraordinária porque ele é o alvo da história e o cumprimento das profecias. Mas ele diz também que o reino de Deus estava próximo. E o reino de Deus estava próximo porque ele especificamente veio estabelecer o reino dos céus entre os homens. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos informa que em Cristo o nosso Deus nos liberta do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor, no qual, Colossenses 1,14, nós temos a redenção dos nossos pecados. Jesus Cristo deve reinar como o Senhor nos nossos corações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos separar ou santificar Jesus como Senhor nos nossos corações. De fato, Lucas 17, 20, quando os fariseus perguntaram para Jesus, afinal de contas, quando que ele estabeleceria o reino dele, ele falou que o reino dele não vinha com visível aparência, porque o reino dele estaria dentro de nós. Jesus vem para conquistar os nossos corações. O reino dele, João 18:36, não é desse mundo. E o seu reino, conforme prometido no primeiro século, já foi estabelecido. Não é alguma coisa que nós temos que aguardar para o futuro, ele já está reinando. Apocalipse capítulo 1, versículo 9, quando João está preso na ilha de Pátimos, ele diz que já participa do reino. Apocalipse 1, 9. Jesus é o cabeça do universo. E de maneira especial, ele é o cabeça da sua igreja. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23. Disse que Deus, com seu incrível poder, o ressuscitou dos mortos e exaltou ele acima de todo principado e potestade. E fala que todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. E de maneira especial, ele é o cabeça da sua igreja, que é o seu corpo. E é necessário e convém então que Cristo reine até que ele ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído vai ser a morte quando nós tivermos a ocasião da sua segunda vinda. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 25 e 26. Então ele devolve o reino para Deus Pai. Agora, do que nós precisamos é aceitar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. Porque se nós o aceitamos, Filipenses 3, 20 e 21, ele vai vir para resgatar o seu povo como um Salvador. E vai transformar o nosso corpo para ser igual ao corpo que ele tem na sua glória agora, o que é uma grande promessa. Agora, ele também faz duas exigências. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, ele diz ele fala sobre a ideia de arrependimento,
que é uma ideia de mudança de mente que leva à mudança de vida. Nós não podemos ser salvos e agradar a Deus enquanto a gente insiste numa vida de trevas. E ele fala também a segunda ideia, ainda em versículo 15, sobre crer no Evangelho, que é fé na mensagem de Deus, pregada por Jesus, que é a própria fé em Jesus. Agora, essas mensagens de Jesus, nesse grande ministério galileu dele, estavam causando impacto e realmente estava tendo bastante aceitação. Em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 3, que é a mesma ocasião de Marcos 1, 16 a 20, que nós já vamos ver, fala que já tinha grandes multidões no entorno de Jesus. E essas grandes multidões estavam apertando Jesus. E ele entrou no barquinho de Simão para que ele pudesse, de dentro do barco, ensinar essas multidões. Nessa etapa do seu ministério, então, onde ele já tem um grande número de pessoas, de fato, seguindo ele tomou uma decisão importante de escolher e designar um grupo especial de discípulos. O primeiro grupo escolhido de discípulos foi de 2 pares de irmãos, que eram sócios no negócio da pesca. Lucas capítulo 5, versículo 10, nos mostra que Simão e André, Tiago e João, junto com o pai deles, Zebedeu, eram sócios no negócio da pesca. E em Marcos 1, 16 a 20, conta que Jesus estava caminhando junto ao mar da Galileia. Então ele vê os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus disse para eles: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. E pouco mais adiante, então, ele vê Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chama também. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu com os empregados, eles seguiram após Jesus. Agora, quando nós lemos Marcos 1, 16 a 20, parece alguma circunstância um pouco irresponsável. Parece que esses homens viram Jesus pela primeira vez, e Jesus chama eles, e logo eles já abandonam todas as coisas e seguem Jesus. Mas o fato é que Jesus já teve contato antes com esses homens. Lembra do início do ministério na Judéia, quando nós lemos em João 1, 35 a 42, quando nós abrimos o programa? Aquele foi o primeiro contato. André e João, pelo menos, já eram discípulos de João. Já foram preparados por João Batista e tiveram um contato com Cristo. Inclusive na região da Judéia viram onde Cristo estava se hospedando e passaram aquele dia com Jesus Cristo. Para ser discípulo de Jesus, persuasão vem depois da informação. Romanos 10, 17 nos mostra que a nossa fé vem e é despertada por se ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ser discípulo não é alguma circunstância de cegueira emocional. Nós temos que conhecer Jesus e, em conhecendo Jesus atualmente pelas suas sagradas escrituras, tomar então a decisão convicta de segui-lo. Agora, essa convocação dupla de Jesus aqui em Marcos 1, 16 a 20, demonstra a completa autoridade que ele tem como Senhor das nossas vidas. No Velho Testamento, os profetas chamaram os homens para seguirem a Deus. Jesus é alguma coisa extraordinária. Ele está pedindo que homens sigam a Ele mesmo. Agora, a ideia de ser discípulo é a ideia de ser aquilo que nós já devemos ser. Recusar seguir Jesus é negar o propósito divino que Ele tem para nossas vidas. Em Gênesis 1, 27, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por causa do pecado, nós decaímos bastante no sentido de perder muito do caráter que Deus sonhou para cada um de nós. Porque o pecado nos separa de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 mostra que Jesus é a exatidão do ser de Deus. Em Romanos 8, 29, ele deseja que nós sejamos discípulos de Cristo, porque se Cristo é a exatidão do ser de Deus, convivendo com Cristo, nós vamos crescer de novo para a imagem e semelhança de Deus. Agora, o chamado para ser discípulo envolve algumas coisas, algumas lições aqui em Marcos 1, 16 a 20. Em primeiro lugar, significa deixar as prioridades mundanas. Pedro, André, Tiago e João deixaram as redes e o barco para trás, para que eles pudessem então seguir Jesus. Seguir Jesus envolve prioridade acima de tudo dele nas nossas vidas. Se nós não o priorizamos, nós não podemos ser de fato discípulos de Jesus. Seguir Jesus também, porque eles deixaram as redes e passaram então a seguir Jesus. Quer dizer que eles iam estar com Jesus, para serem treinados por Jesus no seu caráter, para serem transformados por Jesus, aprender a doutrina com Ele, aprender a conduta de vida com Ele.
E envolve também, depois de ser transformado, servir para ganhar homens para Cristo. Porque Jesus os tornaria no futuro pescadores de homens. Nós devemos aprender com Jesus, viver a vida dele, praticar as coisas que ele nos ensina, para que depois nós possamos também chamar homens para servir Jesus. Cristo vivia aquilo que ele pregava. E Cristo pregava aquilo que ele vivia. E nós, como discípulos dele, devemos imitá-lo. 1 João capítulo 2, versículo 6 nos informa que aquele que está em Cristo deve andar de fato como ele andou. Agora, algumas aplicações práticas finais para esta manhã. Jesus chama certo tipo de pessoas para o seu serviço. Em primeiro lugar, ele chama pessoas ocupadas. Jesus não chamou ninguém dizendo: já que você está desocupado, vem aqui que eu vou lhe dar um serviço. Falando com exatidão, Jesus procurava pessoas ativas para que continuassem ativas no reino dele. Jesus também chama pessoas comuns como eu e chama pessoas comuns como você. Os pescadores não eram pessoas com formação teológica. Eles eram até considerados incultos, que quer dizer que eles não tinham uma formação teológica nas escolas de rabi das épocas. Atos capítulo 4, versículo 13 nos mostra isso. Mas o que é importante, quando eles tomaram a decisão de seguir Jesus, Jesus transformou esses homens aparentemente comuns em servos de Deus. Jesus também chama pessoas que fazem parte de famílias. Ele chamou aqui grupos familiares. Ele chamou 2 pares de irmãos que possuíam vínculos familiares. E os nossos vínculos familiares podem ser utilizados e convertidos para a glória de Deus no reino dele. Use sua vida para converter sua família. Jesus também chamou pessoas de todos os tipos. O grupo dos apóstolos depois, que vai ser escolhido, em Marcos 3, 13 a 19, tinha gente de todo tipo. E assim deve ser a igreja, composta por pessoas de todos os tipos, composta por pecadores que realmente se arrependeram. Lucas capítulo 15, versículo 7. E o chamado de Jesus Cristo, aqui em Marcos 1, 16, 20, ainda apresenta mais uma lição. Tem 2 objetivos principais. Jesus nos chama para que nós possamos segui-lo. Fazer o que ele faz, imitar o mestre, é a tarefa básica de todo o cristão. Ser discípulo é imitar o mestre. E Jesus é o nosso mestre. E também, Jesus nos chama para trabalhar. Não fomos convidados para um descanso, mas para o trabalho de pescar almas. O alvo do discípulo é o mesmo alvo do mestre. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. E nós hoje, como instrumentos, depois de sermos transformados, devemos ter em foco também buscar e salvar outros perdidos, acrescentando a família de Deus. Não é mesmo, Mark, Jair? Amém, Josué. Eu estava pensando sobre isso, que André, Simão e todos eles que tiveram aquela oportunidade, principalmente André e João, eles tiveram a oportunidade de passar o dia com Jesus. E Jesus está nos convidando para, como ele disse para eles, venham em verão para conhecer ele, passa tempo com ele. E acima de tudo, conhecendo ele, como ele disse para Felipe, siga-me, ele está nos chamando para seguir ele também. Mas ele deixa essa decisão por nós. Mas nós sabemos o desejo dele é que nós podemos seguir ele e a palavra de Deus. Amém. Amém. Nada melhor do que optar por aquilo que nos dá garantia de vida. Jesus é a garantia de retorno a Deus, né, José? É a garantia de que o homem, mesmo sendo pecador, é agraciado com o chamado de Deus e agora pode se tornar um filho de Deus, enfim, pode ter a certeza de que em Cristo nós teremos a nossa eternidade garantida. Amém. E, amado ouvinte e amado irmão, o que nós temos que ter e prestar atenção nesses relatos bíblicos que nos servem de lição hoje. A pessoa de Jesus é uma pessoa tão grandiosa, tão especial, e o poder que ele tem de salvar é alguma coisa que desce dos céus para todos nós, que esses homens priorizavam completamente a ideia de seguir Jesus Cristo nas suas vidas, de seguir suas mensagens, de serem transformados rumo à glória eterna, porque essa mensagem do Evangelho é uma mensagem real e especial para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Amém. Se há alguém que nós podemos seguir sem reservas, esse alguém é Jesus, porque ele é o único elo de ligação, né?
Jesus é o eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus, ninguém pode ir a Deus senão por meio de Jesus. Nós vamos passar os nossos endereços de contato. Aqui na Rádio Esperança você pode ligar ainda para 3013 9222. Nos reunimos na Avenida Teresópolis, 2043, todo domingo às 10 horas. Você pode entrar em contato pelo e-mail cristãosteresópolis@gmail.com. cristãosteresópolis@gmail.com, ou pelo telefone 8570-0455, 8570-0455. Na agronomia, Marque, os irmãos reúnem ali na Avenida Bento Gonçalves, 951, é isso? 9251, na bairro Agronomia. 18 horas da tarde, sempre seja bem-vindo e fiquem felizes no Senhor também. Amém. Então, repetindo aqui então, o nosso culto, Avenida Teresópolis 2043, domingo 10 horas, lá na Agronomia, Avenida Bento Gonçalves 9251, próximo a URGS, às 18 horas, e os contatos pelo 8570-0455. Não esqueça também que nós temos um outro endereço na Coronel Lucas de Oliveira, número 2597. Eles reúnem lá também domingo às 10 da manhã, trabalho ali realizado pelo servo Delmar Dornelles. Amado ouvinte, fique com Deus, que a graça do Senhor possa te abençoar nesse dia, e independente das pressões que nós venhamos a enfrentar, sejamos discípulos de Jesus e venhamos a imitá-lo em absolutamente todas as coisas que ele nos apresenta na palavra dele. E se você quiser entrar em contato conosco, para de maneira mais efetiva e olho no olho a gente poder conversar sobre a pessoa de Jesus Cristo e os seus ensinos, nós estamos à disposição nos telefones de contato. Fique com Deus. Ali morar, eu quero estar contigo, ver a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar.